Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 18 de dezembro de 2024, uma quarta-feira, são 20 horas e 6 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, e nós estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, a segunda parte no seu capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. O item é o de número 89. Para você que vai acompanhar com o seu livro aberto, abra aí no item 89 da segunda parte, capítulo 5, para vocês poderem acompanhar, tá bem? Obrigado pela presença de todos e bons estudos. Kardec diz o seguinte, continuando o assunto sobre as manifestações. Essas manifestações, as manifestações dos espíritos, as manifestações espontâneas dos desencarnados, é a isso que ele está se referindo, frequentemente assumem o caráter de verdadeira perseguição. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que durante muitos anos encontravam de manhã, durante muitos anos, hein? Não semanas nem dias não, anos, suas roupas esparramadas, às vezes escondidas no teto, rasgadas e cortadas em pedaços, apesar das precauções que tomavam, guardando-as à chave. Quer dizer, não adianta, para o desencarnado você pode guardar a chave dentro do cofre, se esconder no banheiro, para eles não tem nenhum empecilho, né? A matéria não é empecilho. Tem acontecido muitas vezes que pessoas deitadas, mas perfeitamente acordadas, viram sacudir as cortinas, arrancarem-lhe violentamente as cobertas e os travesseiros. Foram erguidas no ar e às vezes até mesmo atiradas fora do leito. Esses fatos são mais frequentes do que se pensa, mas a maioria das vítimas, e coloque-se aqui vítimas entre aspas, que é literalmente vítima entre aspas, não existe vítima nesse caso, não os contam por medo do ridículo. A maioria tem medo desse. Ele está falando dos casos mais expressivos, mas há casos menos expressivos que esse, por exemplo, de vozes que se ouvem, barulhos que se ouvem e tal, e que as pessoas não comentam, realmente não comentam por medo do ridículo, por medo de serem entendidas como lunáticas, loucas, estão tendo visão, alguma coisa assim, porque é por conta desse tipo de situação que as pessoas são tratadas como loucos, como alienados, né? Soubemos que tentaram curar algumas pessoas por entenderem que se tratava de alucinações, submetendo-as ao tratamento dos alienados, dos loucos, o que as deixou realmente loucas, né? Acaba levando a uma deterioração, a uma complicação do próprio cérebro da pessoa. Que a pessoa está vivenciando uma situação, ele é tratado dentro de uma outra situação, acaba realmente tornando a pessoa alienada mesmo, né? E muitos dentro dessas pessoas que estão dentro desses hospitais psiquiátricos não eram loucas, ou não são loucas, estão sendo tratadas ali como loucos e vão se tornar loucos, vão se tornar alienados, né? A medicina não pode compreender esses fatos porque só admite causas materiais, do que resultam negligências funestas. A medicina não leva em consideração. Como é que o psiquiatra, o psicólogo, né, o médico, de uma forma geral, não leva a essência em consideração? As coisas estão mudando paulatinamente, muito lentamente, mas progressivamente estão mudando nesse sentido. A gente já sabe que existe aí grupos de médicos que formaram associações, né, para estudar o espírito
dentro da atividade médica. Né? Mas não é, infelizmente, ainda não é a maioria. Não é, ao contrário, os médicos estão subvertendo, né? Não levando em consideração este lado humano da prática da medicina, né? Fazendo com que a medicina seja aplicada de uma forma mais técnica, mais científica do que humana. E a gente sabe que, já comentei aqui algumas vezes, que a anamnese cura 80% dos casos, sem necessidade de remédio. E eles fazem exatamente ao contrário. Nós temos médicos aí que atendem dentro de postos de saúde do governo brasileiro, pagos pelo governo brasileiro, quando trabalham, porque muitos deles não trabalham, não cumprem o seu horário, né? E quando tratam os pacientes, não todos, é claro, não podemos aqui colocar todo mundo da mesma maneira, porque existem os bons, né? Tratam o paciente de longe, não auscultam o paciente, relegam isso, delegam isso para terceiros e tal. Quando você entra na sala, já oferiram a sua pressão arterial, já te auscultaram e tal, gente que não tem qualificação nenhuma para fazer isso, né? E fazem isso no lugar do médico. Então, o próprio médico está colocando isso em segundo plano, o que é uma pena, né? Lamentável que façam isso, porque se entendessem isso, se entendesse o lado humano do atendimento, se praticasse esse lado humano, nós não teríamos tantos problemas assim, não teria tanta gente consumindo remédio como consome hoje em dia. Aliás, uma prática incentivada pelos laboratórios. Eles dão viagens, dão presentes e tal. A gente sabe dessa prática, então isso não é novidade nenhuma para ninguém, o que eu estou falando aqui. E, lamentavelmente, muitos maus profissionais aderem a esse tipo de comportamento. Infelizmente, né? A gente fala isso com tristeza e não com alegria. Então ele repete, a medicina não pode compreender esses fatos porque só admite causas materiais, do que resultam negligências funestas. A história relatará um dia certos tratamentos do século XIX, como hoje relatam certos processos da Idade Média. Então, realmente, processos completamente atrasados. E se essa prática se estendeu do século XIX para o século XX, né, de uma forma pior ainda. Né, porque além do lado da falta de humanidade no tratamento, se enfia a goela abaixo do paciente remédio que ele não precisaria tomar. Remédio que ele não precisaria tomar. Essa que é a verdade. Para colaborar com os laboratórios. Né, o que é totalmente uma falta de honestidade do médico. O médico deveria levar mais em consideração os seus estudos, porque o esforço para se formar em medicina é muito grande, são noites e noites em claro, estudando para poder prestar provas e ser promovido, etc., que não é levado em consideração. Né? O médico só visa, regularmente, ou a maioria deles, só visam o lucro financeiro, que é muito lamentável. Pois não, Alexandre? Deveriam lembrar do seu juramento, né? Deveriam lembrar do seu juramento, porque o que menos, é claro, né? Sempre há exceções à regra. Eu acho que no caso da classe médica ainda existem muitos bons médicos. Sim, com certeza. Mas infelizmente, uma grande parte dos que exercem a medicina sequer devem se lembrar do seu juramento. É verdade. Infelizmente, né? A gente não fala isso com alegria, não. Aqui tem o rodapé do professor José Herculano Pires, de número 5, que ele diz o seguinte: os casos de obsessão, de possessão e de simples perturbação por espíritos, quando tratados como loucura, geralmente se agravam. Tivemos um caso na associação, a Dani tomou conhecimento na época, lembra, Dani? De uma moça que foi lá praticamente a ponto de ser internada no hospício, viu? Praticamente. O pai e a mãe usaram os recursos do espiritismo lá na Associação Jauense, porque o pai nos conhecia. O pai fez um trabalho para nós, quando nós realizamos um evento aqui em Jaú chamado Cefrate, o primeiro Cefrate. O pai trabalhou muito com a gente, o apelido dele era Alemão. Ele trabalhou muito fazendo os banners
e colocando banner nas ruas aqui de Jaú e da região e tal. E o alemão lembrou da associação e trouxe a filha para a associação. Foi a salvação dela. Foi a salvação da Meire. Meire era o nome dela, né? Ela chegou praticamente a ponto de ser internada, aliás, recomendado por muitos parentes do alemão, do pai dela. Ó, interna, essa menina tá louca, essa menina tá completamente alienada, ela tá louca, interna ela. E o pai, como último recurso, ama muito a sua filha, naturalmente, levou ela na Associação Jauense de Estudos Espíritas. E foi aonde ela conseguiu recuperar-se. Né? Então, o que o professor está dizendo aqui tem total fundamento. Né? É preciso que as pessoas se alertem para isso. Ele diz aqui, a rede de hospitais espíritas hoje existentes no Brasil, com mais de 20 só no estado de São Paulo, é muito mais hoje, né? E da época que ele citou aqui, há muito tempo atrás, hoje a rede é muito maior. Constitui a mais evidente prova disso. Nesses hospitais têm sido curados numerosos casos dados como incuráveis no tratamento comum, tratamento de alienado, de louco. Leia-se Novos Rumos à Medicina, do Dr. Inácio Ferreira de Oliveira, o nome correto, total, íntegro, total do nome do Dr. Inácio, não é somente Inácio Ferreira, é Inácio Ferreira de Oliveira. Além desse livro, Novos Rumos da Medicina, vocês podem ler também dele Psiquiatria em Face da Reencarnação. Vocês encontram esses livros do Dr. Inácio Ferreira de Oliveira num site chamado www, anotem se quiserem, ebook, book como se escreve em inglês, B-O-O-K, espírita, ebook, espírita.org, ebook tudo junto, ebook espírita tudo junto, ebook, B-O-O-K, espírita.org. Vocês vão encontrar esses livros do Dr. Inácio Ferreira de Oliveira gratuitamente, vão baixar ele em PDF, né? Vocês podem ler no computador ou imprimir se vocês quiserem, né? Mas vale muito a pena vocês terem uma noção, um conhecimento daquilo do tratamento que o Dr. Inácio Ferreira realizava com seus pacientes. Uma coisa extraordinária, fabulosa, né? Vale a pena conhecer e falar, não é coisa de brasileiro. Não, não é coisa de brasileiro, não. Veja o que o professor fala. Dr. Inácio Ferreira, do Hospital Espírita de Uberaba. Ele era coordenador desse hospital. E no campo da experiência estrangeira, ou seja, aquilo que é realizado fora do Brasil, nesse mesmo sentido, 30 anos entre os mortos, do professor Carl Wickland, da Faculdade de Medicina de Chicago, Estados Unidos. Então, essas experiências, esse tratamento com com a essência do ser humano, tentando solucionar problemas que estão além do conhecimento médico, que vai além do conhecimento médico, a doutrina espírita é a única ciência que trata do homem de antes dele encarnar, antes do berço e depois do túmulo. Por isso que ela dá uma noção muito boa daquilo que pode estar ocorrendo com o espírito. O espírito reencarna com problemas. Ele não adquire esse problema aqui. Ele traz o problema de outras existências. Acúmulo de coisas feitas de maneira incorreta em outras encarnações, débitos de outras encarnações, além do que ele acaba acumulando numa encarnação. Que nós, numa encarnação, nós acertamos muito, mas erramos também. E podemos fazer daí inimigos encarnados que acabam desencarnando e se tornando inimigos desencarnados. Isso vale para todo mundo. Daí a impaciência, a intolerância, a agressividade e tudo o que nós conhecemos aqui nesse mundo. Não é? Isso é parte da nossa maneira de ser e parte da influência dos espíritos. É preciso que se leve isso em consideração. Então leiam esses livros, que vale muito a pena. Eu não sei se esse do professor Carl
Wickland se encontra também à disposição das pessoas lá no site e-book Espírita. Mas vale a pena a gente procurar, não é, para saber como eles pensam a esse respeito. E Kardec segue dizendo o seguinte: admitamos perfeitamente que em alguns casos são obra da malícia ou da malvadez. É claro que tem alguns casos que não tem nada a ver com a influência dos espíritos. Nem tudo a gente pode ou deve atribuir à influência dos espíritos. Nem tudo é obra da obsessão por parte dos espíritos. Há muita coisa aí que faz parte do sujeito mesmo, da falta de bom senso dele agir. Ele acaba complicando-se, né? Fisicamente, psicologicamente, psiquicamente, né? Mas quando se averigou suficientemente que não são produzidos por ninguém, temos de convir que são para uns obra do diabo e para nós dos espíritos. Mas de que espíritos? Que tipo de espírito que provoca esse tipo de problema? Porque para alguns, para aqueles que são evangélicos apenas, né, que são apenas espiritualistas, que consideram somente a sobrevivência da alma e não a reencarnação, é obra do demônio. É o demônio que está influenciando, como se Deus criasse alguém somente para produzir o mal. O que é uma estupidez, a ideia por si só já é estúpida, não é? A ideia por si só já é tacanha, atrasada, né? Mas é obra dele, para muitos é obra dele. Para nós não, que estudamos a doutrina espírita, esta ciência, essa nova ciência, que deve ser estudada nos livros de Kardec, não nos romances, nos livros de Kardec. Esses 5 livros que são básicos e fundamentais para o conhecimento da doutrina. Não é aí que nós devemos conhecer a doutrina espírita. É aí que nós vamos ter a consciência, os relatos e todo o conhecimento a respeito de como os espíritos procedem, antes, durante e depois da encarnação. Não é? Ele segue: os espíritos superiores, como os homens sérios entre nós, não gostam de fazer travessuras. Né? Mas, muitas vezes, interpelamos esses espíritos sobre o motivo de perturbarem o sossego alheio. Esses que perturbam, não os espíritos superiores, é claro, porque esses não se dão a esse tipo de comportamento. A maioria quer apenas divertir-se, são brincalhões. Eles são infelizes e eles querem ver os outros infelizes. Apenas isso, como acontece entre nós, os encarnados. É muito comum as pessoas se darem muito bem com você até o momento em que você está par e passo junto com ela. Enquanto você está igualmente dentro do mesmo progresso, e normalmente o progresso que se leva em consideração aqui na Terra é o progresso financeiro, né? Eles são seus amigos. A partir do momento que você supera esse progresso, eles são seus inimigos. Você não pode estar à frente deles. Eles não levam isso a bom termo ou com bons olhos. Né? E se você fica... Pois não, Alexandre. Travou a tua imagem, Alexandre. Pode falar. Eu digo que se você ficar atrás, é pior ainda, aí descartam você de vez. Não, sim. Né? Se você os supera financeiramente, você os tem como inimigo. Se você é superado financeiramente por eles, você já é a carta fora do baralho. E se você está igual, par e passo com eles consideram você seu inimigo, você é da turma. Né? Agora, pior ainda é se você supera essa gente espiritualmente. Aí é bem pior, porque aí você é o chato da turma, você é o cara que quer, é o metido, é o cara que quer ser mais que os outros. Pô, o cara não frequenta boteco, o cara não frequenta o happy hour, o cara não toma uma cervejinha no final da tarde, o cara não fala mal da vida alheia. Pô, que cara chato, que sujeito, né? É assim que é levado em consideração. Né? E uma vez aconteceu comigo que me perguntaram, né? Um grande amigo, inclusive, por quem eu tenho muita consideração, me perguntou: mas para o que te vale o espiritismo? O que está te servindo o espiritismo? Aí eu digo: bom, eu
não vou nem responder, né? Nem. Bom, se o cara faz uma pergunta dessa é porque ele não sabe, ele não conhece, né? A Marlene Branco acabou de entrar, está desejando uma boa noite a todos, e nós desejamos a ela uma excelente noite também, bons estudos, bem-vinda, viu, Marlene? O fato é que esses espíritos, ao longo da vida, quando encarnados, agem dessa maneira. Você imagina depois que desencarnam. Depois que desencarnam, vão se tornar esses espíritos brincalhões, que não querem ver ninguém bem e que ficam agindo sobre os ignorantes, aqueles que desconhecem esse fato, agindo sobre eles, promovendo traquinagens, promovendo bagunça na vida das pessoas. Não é? Ele segue, muitas vezes, a maioria quer apenas divertir-se. São espíritos apenas antes levianos do que mal. É gente leviana, gente que não leva a vida a sério, não leva as coisas a sério, em sério, não é? Acha que tudo é brincadeira, que tudo é diversão, que tudo, sabe? É gente desse tipo, que desencarna e não muda. Não é porque o sujeito desencarnou que ele se torna santo, não. Isso só na cabeça de alguns, viu? A maioria fica exatamente da mesma maneira que era quando estava encarnado. O brincalhão, o bebum, o ignorante, o que fala mal de todo mundo, o arruaceiro, o desonesto, o corrupto, ele vai continuar exatamente da mesma maneira, não vai mudar nada, né? E acaba promovendo esse tipo de estrepolia na vida dos outros. Daí o fato de nós termos que procurar cada vez mais progredir do ponto de vista moral para impedir, para afastar esse tipo de espírito. Porque quem dá a entrada, quem permite a ação desses espíritos na nossa vida, somos nós mesmos, pela nossa maneira de agir, pelo nosso mau comportamento, pela má vida moral que se leva. Por isso que é fundamental progredir moralmente, levar uma vida moral ilibada. E aí você descarta esse tipo de gente. Esse tipo de gente não tem acesso à tua vida. Nem o encarnado e nem o desencarnado. Já repararam que toda pessoa boa atrai, estou falando do encarnado agora, toda pessoa boa atrai para si boas pessoas? Não atrai más pessoas, não. Por quê? Maneira de pensar. Disposição da sua condição fluídica. O seu ambiente fluídico simplesmente repele esse tipo de gente. Que é assim que funciona. Não é? Você cria em torno de você, em torno da sua casa, do seu carro, das suas coisas, um ambiente fluídico que simplesmente faz com que essas pessoas se afastem. Não convivem com você. Pode até se aproximar, conversar e tal, mas se sentem deslocadas próximas de você. Não é? E até mesmo os desencarnados. Sim, principalmente, eu falei dos encarnados só. Mas por desencarnado é a mesma coisa. Para o desencarnado é exatamente igual, porque o que atrai um desencarnado para um encarnado para um outro encarnado, ou um encarnado para um desencarnado, é a sua maneira de pensar. Porque a maneira de pensar incide diretamente sobre a maneira de agir. Não é? E isso vai fazer com que esses espíritos se aproximem do sujeito. O cara fala, pô, mas isso atrai coisa ruim para mim. É porque você age mal, velho. Você age, o seu comportamento é equivocado, o seu comportamento é errado. Haja bem e a consequência será boa. Ah, mas eu procuro fazer e não dá resultado. Não é fazer um dia só, nem uma hora só. Você tem que ser honesto em tempo integral. Não é só quando as pessoas estiverem olhando. Quando as pessoas não estiverem olhando, principalmente, você tem que ser honesto. Você tem que corresponder a um comportamento moral ilibado. Se não for assim, você não vai ser honesto nunca. Porque você vai ser honesto só quando as pessoas estiverem olhando, então você continua sendo desonesto. O desonesto atrai o quê? O outro desonesto. Tanto encarnado como desencarnado. Não tem a menor dúvida. Então, os espíritos, não, fulano fez uma macumba para mim. Não tem nada a ver com macumba, companheiro.
Pode até fazer uma macumba para você, desejar o mal para você, mandar os espíritos contra você. E isto vai te atingir com certeza, se você tiver um comportamento moral equivocado. Se o seu comportamento moral permitir que esses espíritos que forem enviados para você te atinjam, eles vão atingir. Agora, se você tiver como defesa um bom comportamento moral, uma moral ilibada, um comportamento adequado, jamais eles vão chegar perto de você. E se chegarem, não vão conseguir nada. Não vão conseguir absolutamente nada. Eles vão, o que vai acontecer? Vão tentar, não vão conseguir, vão tentar, não vão conseguir, e vão se afastar. Porque é assim que a coisa funciona. É assim que acontece na casa. Eles tentam influenciar um. Se aquele um não discute com o outro, eles vão influenciar o outro. Aí o outro começa a discutir com esse um que não aceitou a sugestão. Se esse aqui não revida, o que acontece? Aquele que está tentando brigar com o outro fica mais irritado ainda. Porque ele fica irritado porque não houve reação, e irritado porque o capetinha está em cima dele, buzinando na orelha dele, fala isso, fala aquilo, fala da mãe, fala do pai, fala do irmão, fala... É assim que a coisa funciona. Agora, uma casa onde existe Deus, onde a ideia do Criador, o comportamento moral é adequado, onde existe prece, que a prece é um dos melhores e maiores recursos que nós temos. Uma casa onde existe isso, não existe capetinha. Não existe, eles não têm acesso. Não é? É por isso que acontece essas coisas que Kardec está relatando aqui. Eu não sei se Kardec vai falar qual era o tipo do comportamento dessas 6 irmãs que eram assediadas por esses espíritos. Mas lá na Revista Espírita ele fala o porquê elas eram assediadas. Né? Então ele segue. Muitas vezes interpelamos esses espíritos sobre o motivo de perturbarem o sossego alheio. A maioria quer apenas divertir-se. São espíritos antes levianos do que maus, riem dos sustos que pregam e do trabalho que dão para descobrir a causa do tumulto. Muitas vezes apegam-se a uma pessoa e se divertem a incomodá-la por toda parte. De outras vezes se apegam a um lugar por simples capricho. Algumas vezes também se trata de uma vingança, como veremos. Em certos casos, sua intenção é a mais louvável. Querem chamar a atenção e estabelecer a comunicação. Estabelecer comunicação. Então, na maioria das vezes, não é vingança, não é desejo de promover o mal, não é desejo de fazer coisas ruins para a pessoa, mas estabelecer uma comunicação. A maneira de chamar, como nós já falamos nesses estudos que nós estamos realizando sobre as manifestações físicas espontâneas, muitas vezes o espírito promove essas manifestações com o propósito de chamar a atenção, realmente, estabelecer uma comunicação com o encarnado. Né? Seja para transmitir a uma pessoa um aviso útil, seja para fazer um pedido. Muitas vezes eles podem estar sofrendo. Um pai, uma mãe que desencarna mal, um filho que desencarna mal, uma esposa que desencarna mal, um marido que desencarna mal, vem pedir ajuda. Quantas vezes já relataram para mim, olha, eu sonhei com meu pai, ele pediu missa. Poxa, faça isso o mais rápido possível. O mais rápido possível, porque o espírito acredita que a missa vai lhe beneficiar. E beneficia mesmo. Por quê? É um agrupamento de pessoas reunidas com o propósito de fazer uma prece em benefício de alguma coisa de alguém. E vai beneficiar, com certeza. Não é? Então é preciso que as pessoas atentem para esse tipo. Não é apenas um sonho. Sonho é atividade do espírito. Não é uma coisa qualquer. Não deem ouvidos para essas revistinhas que falam do que o sonho pode significar, o significado dos sonhos. Tem nada a ver com isso, tem nada a ver com o significado. O espírito, ele entra em atividade, o espírito não dorme. O que dorme é apenas o corpo. Então o espírito entra em contato com outros espíritos, sejam eles conhecidos ou não. Nessa encarnação, eu digo, porque normalmente são conhecidos de outras encarnações e até parentes que nós deixamos no mundo espiritual e nos encontramos durante a noite.
com esses nossos queridos e amados. Né? Então deem ouvidos para isso. Se sonharem com algum parente, com algum amigo, com algum conhecido, com algum amado ou com alguém que você já teve algum relacionamento aqui na Terra, seja profissional ou não, e essas pessoas te pedirem alguma coisa, atendam a esse tipo de pedido. Porque é real, é verídico. Vieram pedir para quem podia ouvi-los. Certamente tentaram pedir para outros e não foram ouvidos. Não é? Vimos-los muitas vezes pedir preces, o cumprimento de um voto que em vida não puderam realizar, e outros quererem para o seu próprio sossego reparar uma maldade praticada em vida. Olha o que eles podem pedir. O cara fez uma coisa errada qualquer e vem pedir para a pessoa, me ajuda a reparar isso que eu fiz, está me incomodando. Incomoda mesmo, incomoda a consciência do espírito. O espírito entra num processo de sofrimento muito grande pelas coisas que fez ao longo da vida, né? Ao longo da sua encarnação. Em geral é um erro amedrontar-se com a sua presença, que pode ser importuna, mas não é perigosa. Aquilo incomoda, mas não tem perigo nenhum. Não há a menor possibilidade de um desencarnado fazer mal contra o encarnado. Confie nisso, podem confiar. Confie nisso porque isso é verdadeiro. Um desencarnado não faz mal a um encarnado. O encarnado pode fazer mal a outro encarnado, mas um desencarnado não faz mal a ninguém. Kardec segue: compreende-se o desejo de livrar-se deles, mas para isso, geralmente, se faz o contrário do que se deve. Quando se trata de espíritos que se divertem, quanto mais se levar a sério, mais persistirão, como as crianças traquinas que impacientam as pessoas e assustam os medrosos. Se pelo contrário as pessoas também rirem com as suas peças, acabarão por se cansar e deixá-las-ão em paz. Conhecemos alguém que, em vez de se irritar, os excitava, os desafiava a fazer isso ou aquilo, de maneira que, em alguns dias, se afastaram. Mas, como dissemos, há os que agem por motivos menos frívolos. Há uma razão mais séria para aquilo que eles estão fazendo. Por isso é sempre útil saber o que desejam. Se pedem alguma coisa, é certo que cessarão suas visitas quando forem satisfeitos. O melhor meio de informação é evocá-los através de um bom médium escrevente. Pelas suas respostas, logo se verá quem são e se poderá agir convenientemente. Se for um espírito infeliz, a caridade manda tratá-lo com as atenções que merece. Se é um brincalhão, podemos tratá-lo sem rodeios. Se é um malvado, devemos pedir a Deus que o melhore. Em todos os casos, a prece, olha a recomendação dele aqui, a prece só pode dar bons resultados. Adotem isso por hábito, ao acordar, uma prece, um bom pensamento, né? Pedindo a Deus a bênção para aquele dia, né? Durante o dia sempre um bom pensamento, elevar o seu pensamento a Deus, seja no trabalho, na rua, caminhando, seja o que for, e à noite, antes de pegar no sono, pedir a Deus as suas bênçãos, não é? Que Ele nos conceda estar em presença dos bons espíritos, dos nossos espíritos guias, ao longo daquela noite, para que nós possamos receber deles os bons conselhos, as boas orientações, as boas instruções, para nos melhorarmos cada vez mais do ponto de vista moral. Esse é o grande propósito da vida. O grande propósito da vida é esse, e as pessoas não levam isso em consideração. Falam, você é um moralista. Não, meu amigo, cuidado. Cuidado, porque a moral é o maior patrimônio que um ser humano pode ter. O maior patrimônio que ele pode acumular ao longo da vida é a sua moral. O seu progresso moral, a sua vida moral bem vivida. Esse é o melhor patrimônio que a pessoa pode ter. Porque ele pode ser acusado de tudo, menos de imoralidade.
menos de exercer sobre as outras pessoas, encarnadas e desencarnadas, dando a elas um mau exemplo, indicando a elas um mau caminho. Né? Devemos ser sempre em nós uma boa palavra, uma palavra de incentivo, uma palavra de amor, de carinho, de boa orientação para com as pessoas. É isso que realmente vale na vida. Porque, em última análise, é aquilo que nós levamos. Esse é o patrimônio que nós levamos à vida. Não levamos o dinheiro, não levamos os patrimônios, os investimentos, o carro, não levamos absolutamente nada. Até porque, como os antigos diziam, o caixão não tem gaveta. Não é? Nós só vamos levar o bem, todo o bem que nós fizermos. E todo o mal que nós fizermos também. E o bem que nós deixamos de fazer. Então, moralidade, qualidade do nosso comportamento moral é um patrimônio valiosíssimo. Nós temos que chegar do outro lado da vida, ao desencarnar, com alguma coisa nas mãos. Alguma coisa. Olha, eu errei muito, mas eu fiz este pouquinho aqui. Não é? Leiam, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma rainha de França, ou uma realeza terrena. Leiam lá. Vocês vão ver o que é quem tem muitos bens materiais e quem tem os bens espirituais. Qual a diferença? Ali tá demonstrado a grande diferença de uma rainha que desencarna, achando que era rainha, que ia ser recebida como rainha, do outro lado da vida, e não tinha ninguém para receber ela não. Porque lá não é levado, os bens materiais não são levados, os títulos não são levados em consideração. Lá não tem doutor, lá é todo mundo peão. A verdade é essa. Né? O doutor é aqui, os títulos honoríficos são aqui, na Terra, encarnados. Lá não. Lá, você fez algum bem? Ótimo, perfeitamente. Não fez? Pode se retirar, porque aqui não é outro lugar. Ele segue. Mas, como dissemos, há os que agem por motivos menos frívolos. Por isso, é sempre útil saber o que desejam. Velho escrevente. Pelas suas respostas, logo se verá quem são e se poderá agir convenientemente. Se for um espírito infeliz, a caridade manda tratá-lo com as atenções que merece. Se é um brincalhão, podemos tratá-lo sem rodeios. Se um malvado, devemos pedir a Deus que o melhore. Em todos os casos, a prece só pode dar bons resultados. Mas a solenidade das fórmulas de exorcismo lhes provoca riso. Não existe. O exorcismo é uma falácia. Só quem os pratica acredita nele. Os espíritos não levam em consideração palavras criadas para serem mandados embora, para serem expulsos. Isso é uma falácia acreditar nisso. O espírito só respeita uma coisa, a posição moral de quem está falando com ele. Apenas isso é respeitado. Se a pessoa que se o interlocutor, quem está conversando com aquele espírito, seja através de um médium falante, seja através de um médium escrevente, não tiver uma boa conduta moral, sabe quem vai dar risada? Não é o encarnado que está conversando com ele, é o desencarnado. Vai falar, escuta, sabe aquela pinga que você toma no final de semana? Aquela cachaça que você toma todo dia? O cigarro que você fuma? Sabe a mulher que você tem fora de casa? Com quem você trai a sua esposa? É assim que ele vai conversar com ele. É desse jeito. E há casos, relatos desse dentro da doutrina espírita. O sujeito vai dar lição de moral no desencarnado, ele recebe uma lição de moral. Não é? Eu volto a repetir, o maior patrimônio que nós temos é a nossa conduta moral, a nossa moralidade, em relação a qualquer coisa, encarnado e desencarnado. Se não lhe dão nenhuma importância, se puder entrar em comunicação com eles, é preciso desconfiar dos qualificativos burlescos ou assustadores que algumas vezes se dão para se divertir com a credulidade dos ouvintes. Quem está falando aqui é o diabo. Eu sou o diabo, eu vou te atentar, eu vou te prejudicar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não deem ouvidos. Não deem ouvidos. Ninguém pode prejudicar ninguém.
Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos. Poderá um mau homem associado ao mau espírito prejudicar uma outra pessoa? Ele diz assim, não, Deus não o permitiria. Resposta dos espíritos superiores, não existe isso, não existe, confie nisso. Os espíritos superiores deram essa resposta. O mal só atinge o mal, aquele que se comporta mal moralmente, aquele que tem uma vida moral baixa, de baixo nível. Se a pessoa tiver uma moral elevada, independentemente da sua condição social, ele não será atingido. Voltaremos a tratar desse assunto com mais detalhes, bem como das causas que frequentemente tornam as preces ineficazes nos capítulos Lugares Assombrados, que é o capítulo 9, e da Obsessão, capítulo 23, que é o melhor capítulo desse livro. É esse capítulo 23 que nos ensina muita coisa. Nós vamos estudá-lo. Ele segue. Embora produzidos por espíritos inferiores, esses fenômenos são frequentemente provocados por espíritos de ordem elevada com o objetivo de demonstrar a existência de seres incorpóreos, dotados de poderes superiores aos humanos. A repercussão que alcançam, o próprio horror que chegam a causar, despertam a atenção para o assunto e acabam por abrir os olhos dos mais incrédulos. Estes acham mais simples considerar os fenômenos como efeitos da imaginação. A maioria fala isso, né? É alucinação, você está imaginando isso, você está super excitado por algumas ideias, andou vendo muito filme na televisão e tal, né? É preciso atentar-se para isso. Busque o conhecimento. Existe um livrinho muito poderoso chamado Livro dos Espíritos. Não somente leia esse livro, mas estude esse livro com a profundidade necessária. E você vai ter esse conhecimento e as ferramentas através das quais você vai aliviar da sua vida esse tipo de gente, tanto encarnado como desencarnado. Porque há muito encarnado que obsedia outro encarnado também. Tenho inúmeros exemplos na minha vida de gente assim. De encarnado bom, desta encarnação, obsediado por um outro encarnado que foi levado inclusive ao consumo de drogas. Então, cuidado com as amizades. Cuidado com aqueles que vocês permitem que se miscuam na sua vida. Cuidado com os maus conselhos. Cuidado com aqueles que chegam perto de você. Você sabe da última? Cuidado com gente assim. Gente assim normalmente é maledicente. E a maledicência é porta aberta para os maus espíritos. Não se divirta. Não se entretenha com esse tipo de comportamento. Não se entretenha com isso. A melhor coisa é se abster disso. Não me interessa, não quero saber. Vamos conversar de futebol? Vamos conversar de qualquer outro assunto, menos isso. Não me interessa a vida dos outros. É assim que a gente deve se comportar. Curto e grosso em relação à maledicência. Porque ela não traz nada de bom para ninguém. Nem para o maledicente, nem para quem está ouvindo. Ah, mas eu por educação eu ouço. Não ouça. Nem por educação. Você não tem obrigação de ouvir. Ninguém tem obrigação de ouvir maledicência. Falar mal da vida alheia. Use os 3 filtros como Sócrates. Né? Sócrates, uma vez um sujeito chegou para ele e falou assim, eu tenho uma coisa para te falar a respeito da vida de outra pessoa. Ele falou, peraí, vamos por partes aqui. O que você tem para me falar é bom? Ah, não é bom não. Mas peraí, então se não é bom que você tem, não é bom. Mas o que você tem para me falar tem fundamento? Ah, eu não sei se tem fundamento, eu ouvi de outra pessoa. Né? E o que você tem para me falar é verdadeiro? Eu não sei se é verdadeiro. Né? Pô, se não é bom, não tem fundamento, não é verdadeiro, eu não quero, você não tem nada de bom para me falar, então vamos conversar de outra coisa. Essa é a resposta que nós devemos dar. Não é? Não ouçam maledicência, não corroborem com a maledicência. Não deem ouvidos, porque geralmente a pessoa está acompanhada por um mau espírito, que quer realmente se miscuir na sua vida.
Esses são as pessoas que nós devemos aliviar da nossa vida. De preferência que não participem da nossa vida. E não trazem nada de bom. E está sim de gente assim, é o que mais tem, infelizmente. Esses acham mais simples considerar os fenômenos como efeitos da imaginação. Explicação muito cômoda é que dispensa a busca de outras. Dispensa o trabalho de se ter informação, o trabalho de se estudar. Dá muito trabalho estudar mesmo. Né? Dá muito trabalho. Mas tem a sua recompensa, e ela não é pequena, ela é grande. Não é? Mas quando os objetos são revirados ou atirados à cabeça das pessoas, só uma imaginação muito complacente poderia estar em jogo para que os fatos não sejam reais. Se alguma coisa acontece, tem forçosamente uma causa. E se uma fria e serena observação demonstra que esse efeito depende da vontade humana e toda a causa material, e que além disso se apresenta sinais evidentes de inteligência e vontade própria, é que o seu traço mais característico, somos forçados a atribuí-la a uma inteligência oculta. Mas que seres misteriosos são esses? É o que os estudos espíritas nos revelam de maneira dificilmente contestável, graças aos meios que nos proporcionam de nos comunicarmos com eles. Aliás, os estudos espíritas nos ensinam também a distinguir o que há de real, de falso ou de exagerado nos fenômenos que examinamos. Quando um efeito estranho se produz, um ruído, um movimento ou mesmo uma aparição, o primeiro pensamento que devemos ter é o de que a causa é natural, porque é a mais provável. Devemos então procurar essa causa com maior cuidado, não admitindo a intervenção dos espíritos, senão quando bem averiguada. O espiritismo não indica alucinação, uma mentalidade superexcitada, que nós devemos ver em tudo a ação dos espíritos. Não, pelo contrário. Faça pesquisa, vá saber se realmente há intervenção dos espíritos. Pode haver, está no campo das possibilidades, mas nem sempre há. Devemos então procurar essa causa com o maior cuidado, não admitindo a intervenção dos espíritos, senão quando bem averiguada. Esse é o meio de evitarmos a ilusão. Aquele, por exemplo, que recebesse uma bofetada ou uma bordoada nas costas, sem estar por perto de ninguém, como já se tem visto, não poderia duvidar da presença de um ser invisível. Aqui tem o rodapé do número 6, do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: veja-se a história de um danado. Está lá no volume 3 da Revista Espírita. Um homem sozinho em casa recebe uma bofetada de um espírito que mais tarde é identificado. E há casos como esse que Kardec se refere, nos quais a intervenção do espírito não pode ser posta em dúvida. Há casos realmente patentes, que fica realmente evidenciado a presença de um desencarnado, mas que nem sempre é real. É preciso averiguar-se. Quando é esse caso, a pessoa está sozinha, recebe uma bofetada, ou então uma paulada nas costas, não tem ninguém por perto, pô, peraí. Não tem ninguém para causar aquele tipo de... para dar causa àquele tipo de ocorrência. Né? Então, só pode ser causado por um desencarnado. E há um motivo grave para isso. Há um motivo grave. Não tem vítima nessa história, não. Né? Leiam lá, na Revista Espírita, volume 3, né? 58, 59, deve ser 1860. Volume 3 é 1860, porque ele lança a Revista Espírita em 1858, 59 deve ser o 60. Dê uma olhada lá. Vale a pena a gente saber.
Devemos acautelar-nos contra os relatos que podem ser considerados muito ou pouco exagerados, e também contra as nossas próprias impressões, para não atribuirmos origem oculta a tudo quanto não pudermos explicar. Há muitas causas simples e naturais que podem produzir efeitos estranhos à primeira vista, e seria evidentemente supersticioso ver espíritos por toda parte, ocupados em derrubar árvores, quebrar louças, provocar todos os distúrbios domésticos, que é mais razoável atribuirmos ao descuido. A explicação do movimento dos corpos inertes aplica-se naturalmente a todos os efeitos de que acabamos de tratar. Os ruídos, embora mais fortes que os golpes na mesa, têm a mesma causa. O lançamento ou deslocação de objetos são produzidos pela mesma força que levanta objetos. Há mesmo uma circunstância que serve de apoio a essa teoria. Poderíamos perguntar onde se encontra o médium nesses casos. Os espíritos explicaram que há sempre alguém cujas forças são usadas à sua revelia. As manifestações espontâneas raramente ocorrem em lugares isolados. Podem ocorrer, mas raramente ocorrem. É quase sempre em casas habitadas que elas se verificam, em virtude da presença de certas pessoas que exercem sem querer a sua influência. É o médium de efeitos físicos, que está ali fornecendo o material necessário. Trata-se de verdadeiros médiuns que ignoram as suas faculdades e por isso os chamamos de médiuns naturais. Estão para os outros médiuns na condição dos sonâmbulos naturais para os sonâmbulos magnéticos. O sonâmbulo natural é aquele que entra em estado sonambúlico sem a necessidade de serem induzidos a isso. E o sonâmbulo magnético é aquele que o próprio nome já fala, ele precisa ser magnetizado, ele precisa ser influenciado para entrar em estado sonambúlico. Só para esclarecer, o sonâmbulo é aquele que percorre o mundo espiritual, relata aquilo que está vendo, falando pelo seu corpo. Ele está viajando aí pelo mundo espiritual, estou vendo isso, estou vendo aquilo, e relata aquilo verbalmente. Não é? Andrew Jackson Davis fazia isso, escreveu 4 livros dessa maneira. Era um médium sonâmbulo. Andrew Jackson Davis, um médium norte-americano que escreveu uma obra chamada Arcania Celeste. Procurem aí na internet que vocês vão encontrar. Estão para os outros médiuns na condição de sonâmbulos naturais, para os sonâmbulos magnéticos, e são, como eles, dignos de observação. A intervenção voluntária ou involuntária de pessoas dotadas de aptidão especial parece necessária, na maioria dos casos, para a produção desses fenômenos, embora haja aqueles em que o espírito parece agir sozinho. Mas, ainda nesses casos, ele poderia tirar o fluido animalizado de uma pessoa distante. Isso explica porque os espíritos que nos cercam incessantemente não produzem perturbações a cada instante. É preciso do fluido animalizado, do fluido vital, para se promover o fenômeno de efeito físico. Sem um médium fornecendo isso, não há fenômeno de efeito físico. Aquela transcomunicação instrumental não existe. Simplesmente isso, não existe, é uma falácia. Mas ainda nesses casos, já lemos isso aqui, estamos aqui. É necessário, primeiro, que o espírito queira, que tenha um objetivo, um motivo para fazê-lo. A seguir, que encontre precisamente no lugar em que pretenda agir uma pessoa apta a ajudá-lo. Coincidência que só raramente ocorre. Se essa pessoa aparece inesperadamente, ele a aproveita. Mas, apesar das circunstâncias favoráveis, ele poderia ainda ser impedido por uma vontade superior.
que não lhe permitisse agir como quer. Pode também só lhe ser permitido agir dentro de certos limites, nos casos em que essas manifestações sejam consideradas úteis, seja para servirem como meio de convicção ou de experiência para a pessoa que as suporta. Então, para se realizar um fenômeno de efeito físico, há muitas condições e há muitas variáveis. Não é assim que vai acontecendo. Por isso que não existe vítima. Os espíritos superiores só permitem que determinados espíritos ajam dessa forma se houver um propósito, uma finalidade útil. Então não é assim que eles vão agindo porque querem, não. Não é assim, não. É preciso observar isso. Vamos anotar a questão de número 94 para nós retomarmos no nosso próximo encontro, que ocorrerá lá no dia 8, se não me falha a memória, 8 de janeiro de 2025, se eu não estou errado, é isso mesmo. 8 de janeiro de 2025, não a próxima quarta, nem a outra, que são coincidentemente datas comemorativas, e nós naturalmente não vamos transmitir o nosso encontro de estudos, mas na primeira quarta-feira de janeiro, que é dia 8 de janeiro de 2025, nós retornaremos com os nossos encontros de estudo a respeito do Livro dos Médiuns. Tá bem? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, nós estamos à disposição. O Diniz entrou lá com a gente lá no YouTube. Boa noite, viu, Diniz? Eu entrei algumas vezes aqui, você não estava, então por isso que eu não dei boa noite para você, mas muito obrigado pela sua presença. E a Alzeni Marlene, Alzeni Scalquete está presente com a gente e nós agradecemos a sua presença, Alzeni. Então, se não houver nenhuma pergunta por parte de vocês, se ninguém quiser acrescentar nada, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Muito bem. Então, eu convido a todos para juntos elevarmos o nosso pensamento, esquecermos os encontros e desencontros desse dia, mentalizarmos a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre, é o nosso modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer-o muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa misericórdia, a vossa bondade, e tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos, e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a sabedoria e a força para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite, e que assim seja.